Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos resgatar aqui a história de mais um prefeito que marcou época em Piuí. Um prefeito discreto, dinâmico, realizador, eleito em 1962 pelo velho PSD de Piuí. O nome dele era José Goulart. Foi eleito aos 55 anos e ficou conhecido como prefeito Bossa Nova. E daqui a pouco você vai saber o porquê desse apelido. Zé Goulart foi o segundo prefeito eleito em Piuí pelo PSD, o Partido Social Democrático, que há 12 anos, naquela época, vinha levando pancada da UDN nas urnas, a União Democrática Nacional, ou seja, desde 1945. Mas, na eleição de 1958, o PSD virou o jogo em cima da UDN e elegeu o primeiro prefeito de Piuí, Zé Neca da Costa. 4 anos depois, ele elegeu o segundo, Zé Goulart, que é o nosso personagem de hoje. Zé Goulart, que morreu em 1988, fez uma administração histórica, brilhante. Foi um prefeito modernizante e que deixou obras de infraestrutura fundamentais para o desenvolvimento de Piuí. A maior delas, na minha opinião, a energia elétrica, a luz da CEMIG, que na época era talvez o maior anseio dos piuienses. Mas isso e muito mais a gente vai saber já já na conversa que nós vamos ter com o nosso convidado, o engenheiro civil César Goulart, filho do ex-prefeito Zé Goulart, e nos depoimentos que a gente vai mostrar também aqui no vídeo. Portanto, fica aí que tem muita história boa e muito tititi político para a gente comentar. Piuiense tem sempre uma boa história, porque cada vida é única e a vida não se repete. Então não sai daí não, que já já a gente conversa. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Bom, muito bem, então nós estamos recebendo aqui o nosso convidado de hoje, o engenheiro civil César Goulart, que vem nos ajudar a conversar um pouco, vem nos ajudar a contar um pouquinho da história do pai dele, o ex-prefeito José Goulart, um prefeito que deixou saudade em Piuí. E com certeza não vai ser bem uma entrevista, vai ser muito mais um papo, né, César? Um bate-papo, né? Isso. E eu já gostaria de começar te pedindo que você me contasse como é que surgiu a figura do Zé Goulart em Piuí, César? A figura do Zé Goulart, ela acontece de Divinópolis, porque ele era divinopolitano, né? Divinopolitano. Ele nasceu em Divinópolis e aprendeu a dirigir, né? Lá em Divinópolis aos 12 anos, porque o pai dele comprou um carro. O pai dele chamava Gustavo, comprou um carro e ele aprendeu a dirigir. Então, com 12 anos, já estava dirigindo. E o pai dele sofreu um derrame e ficou 4 anos na cama e ele teve que vir procurar emprego, né? E ele veio para essas bandas, né? Como se diz, né? Para as bandas aqui de Piuí. E foi procurar o senhor Ovídio Arantes, que era dono de uma transportadora, que fazia os transportes, os transbordos de mercadoria que chegava na estação de Garças, na estação ferroviária de Garças, Minas Gerais, que é em Guatama, né? Que o Garças hoje é um bairro lá de Guatama. Mas então ele fazia transporte de mercadoria e transportou uns 2 anos trabalhando para o Ovídio Arantes. E transportando mercadoria, o senhor Ovídio gostava muito dele, mas ele já tinha outras ideias na cabeça.
Ele não queria ser simplesmente o Zé do Caminhão. Ele chegou como Zé do Caminhão. Zé do Caminhão, porque ele fazia o transporte do caminhão e era um rapaz novo, porque ele tinha 18 anos na época. Então era o Zé do Caminhão, né? Que chegava aqui, ó, o Zé do Caminhão chegando, lá de Garças, né? E esse Zé do Caminhão chegou aqui e já começou a querer outras coisas, não, né, trabalhar de empregado. Fez história, né? Fez história. Pois é, ele chegou chegando, vamos dizer assim, e decidiu que Piuí era o lugar dele, né? Fincou raiz e já começou a construir uma família. A partir daí ele foi construindo uma família, essa família enorme que nós temos aí, uma família importante para Piuí, que já está na sua 4ª geração. Fala um pouquinho desse momento aí. Desse momento ele chega aqui, casa aqui, né, com a dona Francisca Polcaro. Francisca Polcaro era irmã do Bernardino Polcaro, do famoso Bernardino Polcaro, dono do cinema. Ele, o Vitor Agresta, né, que era o dono do cinema. E a dona Francisca era irmã do Bernardino. Ele casa com a dona Francisca. E teve 4 filhos, né, com a dona Francisca. Era o Paulo, Marcelo, Isaura e Duche, né? E fica casado, mas infelizmente a dona Francisca morreu de meningite naquela época. Até o doutor Avenida Queiroz fez o tratamento dela, mas não tinha tratamento para meningite naquela época. Aí ela falece. E 4 anos depois, ele faz o seu segundo casamento com Leonina de Oliveira Goulart, né, filha de Dona Ana Freire, lá de Doresópolis, que antigamente era Perobas. Então, ele casa e tem 5 filhos, né? São filhos adotivos, né? São filhos adotivos. O César, que sou eu, o Antônio, a Nilda, a Ana e a Júnia, né? E a partir daí ele faz a vida dele por aqui, né? Ele ficou viúvo muito novo, a mulher dele já no 4º parto, logo depois ela faleceu. Ele depois disso casou com a Tiranina. E eles, de comum acordo, criaram 5 filhos, vindo um a um, e eles não é adotar, sabe? Criaram com todo amor. Tiveram os problemas de filho, tiveram as alegrias de filho, tiveram tudo que uma família pode ter. Ele foi muito amado pelos filhos biológicos e por esses adotivos. Então, é muito orgulho. Um beijo, Hugo Goulart. A benção. Fincou a raiz mesmo, né? Ô César, eu fico pensando assim, a quantidade de... Eu costumo chamar a legião de piuienses que não nasceram em Piuí e que trouxeram tanto benefício para Piuí. Seu pai era um deles. E se a gente for pensar que fizer um levantamento, metade da cidade veio de fora, né? Veio de fora, né? Piuí tem que agradecer esse pessoal. Você vai pensar, doutor Avelino, Padre Alberico, professor Teodorico, quem mais? É muita gente, né? Muita gente de fora. E o Zé Goulart, exato, fincou raiz, para prosperar, né? Deixaram obras importantes, não é? Agora, o César, me conta um pouquinho, tem um aspecto interessante aí na vida do seu pai. Me fala um pouquinho do Zé Goulart, pioneiro da aviação em Piuí. O papai tinha uma coisa que ele era à frente do seu tempo. Então, o que ele fazia? Eu quero comprar um avião. Ele comprou um avião, foi em São Paulo, no Campo de Marte, comprou um avião 0 km, o avião era da marca Taylor Craft, 4 lugares, né? 2 comandos, mas ele não sabia pilotar. Mas eu vou chamar um instrutor, e chamou Oswaldo Marra para ensiná-lo, né, a pilotar. Então, o que ele fez? Ele fez um aeroporto na Marra, porque o aeroporto que tem hoje não era o aeroporto principal. O aeroporto que se iniciou, porque ele fez o aeroporto próximo desse aeroporto nosso, para frente um pouquinho, à esquerda, daqui para São Roque, né, de Piuí para São Roque, à esquerda. Então ele aprendeu a pilotar.
e se transformou num grande piloto. E ficava voando aí, ia para Uberaba, voltava no mesmo dia, ficava passeando. E apaixonou pela aviação, ficou uns 2 anos mexendo com a aviação. Depois eu acho que ele cansou disso e agora não vou mexer com isso mais não, né? E vendeu o avião. Quer dizer que o negócio dele era transporte mesmo. Transporte mesmo, né? Ô César, agora eu acho, não sei quem me contou que ele acordava de manhã e falou assim, eu vou ali em Uberaba, entrava no avião e sumia no mundo aí. Sumia, tanto que sumia que o pessoal um dia falou que deu o Goulart, o Zé Goulart, que não chega, não sei o que tem, dá um pouquinho, vê um barulho no aviãozinho, desce lá 6 horas da tarde, já escurecendo, o pessoal falou, onde você estava, rapaz? Não, estava lá em Uberaba, desci no aeroporto, encontrei com os amigos aí, estou aqui agora. Então o vovô tem várias histórias deles. Tem uma que eu gosto muito, que quando ele foi com o avião dele, ele tinha um avião, foi a primeira pessoa a ter um avião aqui em Piuí, e não era avião ruimzinho não, era avião para 4 lugares. Ele foi em Pimenta e eles anunciaram nos alto-falantes lá, né? E está descendo aqui, inaugurando nosso aeroporto, o jovem galante aviador de Piuí, Zé Goulart. Ô César, bom, e depois disso veio o Zé Goulart do posto de gasolina também, né? Ah, sim, o posto de gasolina. Onde que é hoje o posto do Arthur, aquele era do meu pai. O meu pai que construiu aquele posto, construiu o prédio. Mas da Isaura, na época, precisava de um lugar para morar, porque não coisa, o papai fedeu para a Isaura morar, né? E ali ficou. E o Arthur ficou sócio do meu pai porque o Arthur morava na região ali de País, certo? Aí o papai trouxe ele para cá, para ficar mais perto, para a filha ficar mais perto, né, para Isaura. E o Arthur se tornou sócio do papai. E mais tarde passou por Léo Dante, né, que era irmão dele, o papai não queria mais mexer com isso, porque o papai se torna prefeito aí, né, nesse período do posto. Pois é, e aí... Mas antes disso, ele foi delegado de polícia. Antes disso, ele foi delegado de Piuí na década de 50. Na década de 50, quer dizer, ele já estava mais ou menos inserido na política de Piuí. Ele já conhecia os governadores eram amigos dele, tanto que foi nomeado pelo governador do estado, não me lembro quem é o governador na época, mas ele ficou 12 anos como delegado aqui em Piuí. E não tinha delegado regional. O delegado chamava delegado de calça curta, porque não tinha curso superior, né? Mas ele comandava, porque não tinha outro delegado, não tinha delegados regionais. Então ele ficou 12 anos. E a partir desses 12 anos, ele era comerciante também, né? Do posto de gasolina. E daí para frente ele parte para, não querendo, né? Mas forçaram ele a ser candidato a prefeito de Piuí, né? Antes de ser prefeito de Piuí, José Goulart ocupou a função de delegado de polícia. Assumiu essa função logo após o rapto da dona Marina da Mota Moura, esposa do juiz de direito que havia sido raptada por questões políticas. Ele sucedeu o delegado João de Freitas, acusado na época de não ter dado atenção devida ao caso. A função de delegado tornou José Goulart uma pessoa muito conhecida e respeitada na cidade. Pois é, e forçaram numa época que a política de Piuí era bem brava, né? Brava demais, né? Era uma disputa, nossa senhora, PSD, UDN, era uma coisa horrorosa, tanto que tinha 2 praças, né? A Praça de Baixo, a Avenida Queiroz, é a praça do PSD. E a antiga Praça Guia Lopes, que hoje é a Praça Padre Alberico, era a praça da UDN. Então, um pessoal da UDN passava no passeio, o PSD passava no outro. Então, eles não gostavam de encontrar de jeito, não saía briga, você entendeu? O trem era... José Goulart é um personagem muito importante da história de Piuí. Podemos dizer que ele é um momento de transição, um momento de transformação na política municipal. Ele foi eleito prefeito municipal pelo partido PSD, Partido Social Democracia, que até então tinha uma rivalidade muito grande com a UDN, União Democrática Nacional. Essa rivalidade ela vinha desde a redemocratização de 1945. Dr. Oswaldo foi eleito prefeito 2 vezes pela UDN, o Clóvis Couto também, e o PSD conseguiu chegar no poder com a eleição do José Neca da Costa. Então, José Goulart foi o 2º prefeito eleito pelo PSD.
É importante destacar que naquela ocasião havia a separação entre a eleição de prefeito e vice-prefeito. Dessa forma, o vice eleito para José Goulart foi Realino Soares, que era da UDN. A maioria da Câmara também foi da UDN. Então todos temiam que houvesse um problema na administração de José Goulart, porque ele sofria com a oposição do vice-prefeito e também da maioria da Câmara. E aí foi assim até 1950 e pouco, 58, me parece, quando o Zeneca, né? O PSD virou o jogo. Quem ganhava a política aqui, geralmente era a UDN, porque a UDN e o PSD foram criados juntos, em 1945. Mas então, antes disso foi o Clóvis Couto, prefeito da UDN, foi o Dr. Oswaldo Soares Machado, que foi 2 vezes prefeito de Piuí, e o Dr. Oswaldo, né, queria candidatar mais por aí, né? Mas aí entra o Zeneca e acaba com essa hegemonia da UDN, né? E o PSD queria outro candidato, queria outra vitória, né? Mas o doutor Oswaldo era muito forte, um médico muito carismático, muito tranquilo e era difícil ganhar o doutor Oswaldo. Ô César, muito bem, então em 58 o PSD virou o jogo em cima da UDN, né? Elegeu primeiro o Zeneca, depois o Zé Goulart. Eu li, se não me engano, no livro do Rômulo Agresta e do Luiz Augusto, que a diferença de votos na época foi tão apertada que foi 3% apenas a diferença entre o DN e PSD. Interessante, Luciano, naquele momento que o Zeneca saiu da prefeitura, o PSD tinha que lançar outro candidato. Mas o outro candidato já estava combinado que teria o doutor Vitraziano. Mas chega na hora da convenção, muda tudo. E falei, o candidato já tinha avisado que quem aceitasse tinha que, né, o nome que tinha escolhido. Mas todo mundo estava batendo palma para o Vitraziano. Só que muda e falei assim, o candidato a prefeito vai ser Zé Goulart. O papai quase caiu de costa, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas não era eu, era o Vitraziano. Né? E o papai foi o candidato, né? A prefeito. E o papai ganha o doutor Oswaldo numa eleição apertadíssima. Ganhou por 134 votos. Você imagina que a coisa teve feia, né? Ô César, e para ganhar uma prefeitura que não tinha renda, cheia de problema, prefeito praticamente sem salário, e um monte de problemas para resolver, inclusive água e luz, não é? Exatamente. A água era um problema, porque nós tínhamos um abastecimento na época, a prefeitura tinha um abastecimento das Magrinhas, né? Do Ribeirão das Magrinhas e do Ribeirão do Onça. E aquilo era insuficiente. Então, o meu pai agilizou o DNOS, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, e fez 4 poços artesianos, ali na descida do cemitério, ali na ponte, ali perto do Curumim, do lado esquerdo ali. Fizeram, mas só que no futuro ele não conseguiu inaugurar, né? Porque estava no final de mandato. Mas o outro prefeito inaugurou, né? Foi o Querubino Mourão Filho. Pois é, e o Rômulo mais o Luiz contam no livro deles a história do século XX, que é um excelente livro, por sinal, que tinha até um hinozinho, né? Sim. Que o pessoal cantava Piuí, cidade do Credo em Cruz, de dia falta água, de noite falta luz, era um negócio assim, né? E por aí ia, né? Então era um clima praticamente de guerra política. E chega o Zé Goulart, né? Com toda a fleuma dele, ele era meio britânico assim, né? Pacificador, ameno, conciliador, educado, conciliador. E em pouco tempo ele ganha o apelido de prefeito Bossa Nova. Porque naquela época tinha o Vinícius de Moraes, aquela turma, né? Aquele movimento musical que chamava Bossa Nova, que era uma coisa nova e tal. E o prefeito de Piuí era uma coisa nova para Piuí, porque foi conciliador, né? O estilo dele, né? É verdade. O movimento Bossa Nova foi um movimento, e na época se não me engano, o Juca Chaves compôs uma música para o Juscelino Kubitschek,
chamada Presidente Bossa Nova. Porque o presidente Juscelino Kubitschek era também essa figura carismática, simpática, suave, né? E tudo mais, e que colou depois aqui no prefeito Zé Goulart. Aí ele foi pacificador, pacificou a política, tecnicamente falando, né? Mas o pessoal adorava ele porque era um cara bacana, sabia conversar, sabia tratar as pessoas, era um cara finérrimo, para te falar a verdade. Ele não seguiu naquela política de divisão, não, aquela política ranzinza, aquelas coisas do passado, né? Então ele falou assim, opa, nós precisamos de outra coisa, né? Outra vida, o mundo mudou, né? O mundo está mudando. E como estava mudando mesmo na década de 60. O homem, José Goulart, chegou em Piuí como Zé do Caminhão. Com seu espírito empreendedor, seu dinamismo, foi inicialmente um pequeno empresário. Depois veio a ser delegado de polícia, um grande prefeito e sempre caracterizado por esse dinamismo. Foi precursor de muitas outras coisas, como o primeiro avião, a primeira moto, o primeiro Cadillac, e seu legado está na cidade por todos os lados, além de estar ratificado pelos filhos e netos que continuam a sua obra. E veio o Piuí Bossa Nova, né? Bossa Nova, né? Ô César, o prefeito Zé Goulart influenciou a vinda do Padre Alberico para Piuí? Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Centro Médico Veterinário Ribeiro, clínica e cirurgia geral de cães e gatos. O prefeito Zé Goulart influenciou a vinda do Padre Alberico para Piuí? Ah, sim, porque existe, na época, o Padre Abel tinha falecido, em 59, né? E o Padre Alberico era vigário de Capitólio. Então, tinha um pessoal aqui do São Vicente de Paulo, que era Bernardino, Darim de Melo, todo mundo foi lá, porque o Padre Alberico tinha interesse em pegar uma paróquia maior, que seria Piuí. E foram lá com comitiva lá do São Vicente de Paulo, em Luz, com o bispo Dom Manuel. Dom Manuel falou, não, porque não leva o Padre Alberico para lá, e vocês podem... Não adianta, não leva. Aí eles descobriram que o meu pai era amigo do Dom Manuel, né? Dom Manuel Nunes Coelho. Dom Manuel Nunes Coelho. O papai era amigo dele, e ele era radioamador também, e o papai era radioamador, então ficava batendo papo. E o papai vai lá, vai com a turma lá. A hora que chega, o Dom Manuel falou, já sabia. O que é, Goulart? Eu vim cá para o bispo. Não é para pedir, não. Eu vim cá exigir pela nossa amizade a transferência do Padre Alberico. Eu falei, mas eu não quero, porque ele é assim, porque ele é assim, porque ele é meio problemático. Eu falei, não, mas ele é jovem, a gente dá um jeito, nós precisamos do padre lá. Eu falei assim, eu só vou nomear o Padre Alberico por causa de você. Por causa dessa turma aqui, não vou nomear, não. Mas brincadeira da parte, mas ele falou isso mesmo, você entendeu? Ele falou isso mesmo com a turma. Essa turma eu não ia nomear, não. Nomeei o Padre Alberico, vou nomear o Padre Alberico para vigário por você, o Zé Goulart. Pois é, e depois eu sei que o prefeito Zé Goulart ajudou muito o Padre Alberico na época da abertura da Santa Casa. Porque a Santa Casa estava fechada para reabertura. E, na verdade, naquele momento, quem tinha a chave, o Padre Alberico perguntou para o meu pai, ô prefeito Zé Goulart, como é que eu faço para abrir a Santa Casa? A porta está trancada. O papai falou, quem está com a chave lá? Ele falou, quem está com a chave? O Padre Alberico falou, quem está com a chave é o doutor Oswaldo. Ou seja, quem está com a chave é o UDN. É o UDN. Então é complicado esse troço. Aí o padre falou, mas como é que eu faço, prefeito? Eu falei assim, eu vou falar aqui com você, mas assim, eu acho melhor você meter o pé nessa porta e derrubar essa porta aí, entendeu? E o que o padre fez, né? E o prefeito Goulart ajudou
em todos os sentidos que o padre queria, por exemplo, reforma de piso, telhado, porque a Santa Casa estava em um estado deplorável na época, né? E a prefeitura, através do prefeito José Goulart, ajuda o padre Alberico nesse sentido. E com a ajuda do doutor Itamar Lopes da Cunha. O doutor Itamar Lopes. O doutor Itamar participou muito disso, né? Pelo contrário, ele estava novo, chegou aqui e participou desse processo todo. Que, segundo dizem, ele passou pelo teto. Pelo teto também. Para abrir a porta. Para não dar uma coisa de invasão, né? de invasão de domicílio, né? César, tem mais uma passagem interessante do seu pai, inclusive com o padre Alberico, né? Que ele foi prefeito entre 63 e 66. Foi exatamente o núcleo da Revolução, do movimento militar, essa coisa toda. Marechal Castelo Branco. Isso, e teve um momento de sérios conflitos no Pântano do Cururu aqui. Pântano do Cururu, exatamente. Que, inclusive, seu pai teve que entrar em ação para tentar livrar a cara do padre Alberico, que o DOPS estava de olho nele, né? Tanto que é o seguinte, na verdade, o DOPS veio aqui em Piuí, levou o padre Alberico detido para o CPOR em Belo Horizonte, ficou detido lá no CPOR com o general Maurílio. O general Maurílio estava detido lá. E o papai foi lá. E chegou lá o prefeito de Piuí, José Goulart, foi lá interferir com o general. E o general solta o padre tem essas coisinhas, mas o padre tem que acabar com aquele alto-falante lá, que ele fica falando, ele fica agitando o povo lá no Pântano do Cururu, não sei o que tem. Não, mas o general, nós vamos conversar com o padre vai maneirar nesses discursos dele, mas solta o padre, não deixa ele preso não, porque é um menino, é um rapaz, hein? Ele tem seus ideais. E o papai conseguiu. No que conseguiu, o general falou assim, eu vou soltar ele. Mas se ele voltar para isso, eu vou prender os dois, vou prender ele e você, prefeito de Piuí. Aí eles tiveram um jeito, o padre parou com o alto-falante, né? Parou um pouco de falar sobre o Pântano do Cururu. O padre era considerado assim um grande agitador da cidade. Era subversivo naquela época. Subversivo. Era ele, tinha mais. Sim. O Sérgio Firmino. Tatá Tomé. Cristóvão Mourão. E tinha mais alguns ainda aí. Tinha sim, tinha uma turminha aí. É um subversivo. Mas não foi, resolveu, né? Seu pai deixou a prefeitura em 1966, depois de 4 anos assim muito produtivos, né? Muito movimentados, e deixou boas obras, boas lembranças, bons marcos da presença dele na prefeitura de Piuí. O que você colocaria numa lista, num inventário rápido que a gente fizesse aqui das obras do governo Zé Goulart? Por exemplo, para mim uma das obras principais foi trazer energia elétrica para Piuí, né? Porque Piuí, a usina da Confusão, ela não suportava mais. Primeiro que a cidade cresceu tecnicamente naquela época e a usina não dava conta de gerar a quantidade de energia suficiente. Então, o meu pai foi para Brasília, Brasília, e conseguiu verba, uma parte com o povo de Piuí, uma verba que o povo ia nos fazendeiros e pediam uma parte, né, desse dinheiro, uma parte a prefeitura entrava, outra parte o governo tinha que entrar, e o papai vai para Brasília, Rio, na Eletrobras, ele nasceu um convênio com o DAE para trazer energia com o doutor Leopoldo Mesquita. E o doutor Leopoldo Mesquita ajudou muito na época a trazer essa energia. E aí inaugura-se essa energia elétrica em 1965 na Praça de Furnas. Inaugura-se a nova energia para Piuí. Aí Piuí já começou a criar uma nova alma, você entendeu? Aí Piuí começou, a partir desse momento Piuí começou a desenvolver mais. Então essa energia elétrica foi importantíssima. E até em Campa, logo em seguida, no próprio mandato do meu pai. Então a energia elétrica foi um dos principais pontos. E a outra coisa foi o prédio da prefeitura que meu pai comprou, aqui que era do Dadinho, né, que era que era o dono do prédio, comprou o prédio porque o prédio antigo da prefeitura, o Paço Municipal lá embaixo, estava caindo aos pedaços, né? Estava muito ruim,
teve que comprar um prédio novo. Então, José Goulart, o prefeito na década de 60, né, enfrentou várias adversidades, né, a Revolução, né, de 64, falta de dinheiro, mas mesmo assim ele conseguiu comprar o prédio que hoje é a sede da prefeitura, né, Palácio 20 de Julho. E para homenagear o ex-prefeito José Goulart, a gente colocou o nome do prédio de José Goulart, né? Palácio 20 de Julho hoje chama-se Prédio José Goulart. Isso foi feito em 2020, né? Foi uma maneira que nós achamos de homenagear uma pessoa, né, que marcou a administração de Piuí. Outra coisa, e ajudou o Padre Américo a construir o colégio estadual, né? Tanto que o meu pai exigiu que chamasse o colégio chamasse João Menezes, pela amizade que meu pai tinha com o João Menezes, que era um farmacêutico famoso, uma pessoa maravilhosa. Ele falou, não, nós vamos inaugurar, mas com o nome João Menezes. E foi o combinado. E o João Menezes está aí, né, com o nome dele aí. Então, fez 11 grupos na zona rural, porque antigamente os grupos eram na zona rural. Hoje ficou mais fácil, né? Porque tem dinheiro para o transporte, pega as crianças e traz para a cidade, né? Mas naquela época tinha que ser na zona rural. Construiu 11 grupos escolares, fez calçamento que Piuí praticamente era uma cidade sem calçamento, e calçou 150 mil metros quadrados de calçamento na época também. Quer dizer, ajudou a cidade a desenvolver mesmo, você entendeu? Com veemência. E Piuí está aí, essa cidade maravilhosa, porque os prefeitos que passaram foram ajudando a construir. E o pessoal, a grande parte dos prefeitos vieram de fora. Verdade, verdade. Ô César, bom, e aí, em 66, Zé Goulart sai da prefeitura e foi cuidar da vida dele naturalmente, né? Ele sai da prefeitura em 1966, passa o governo para o Querubino Mourão Filho, né, o nosso Bino, e ele fica uns tempos aqui em Piuí e tal, e depois ele resolveu mudar para Mateus Leme. Ele compra um posto de gasolina lá em Mateus Leme, que era ele sempre gostou de posto de gasolina e comprou, né, Mateus Leme. E comprou o posto, mas parece que a saudade, o Paulo Alduche queria que ele voltasse para Piuí, né, e ele voltou, né, ficou aqui uns anos, e fatidicamente, no dia 15 de dezembro de 1988, ele nos deixa, né? E foi morar lá no céu. Muito bem, ele morreu com 80 anos. 80 anos de idade. 80 anos de idade. Muito bem, César. Então era isso, é o que eu tinha a perguntar. Teria muito mais coisas, mas eu acho que você já deu uma pincelada. E nós vamos ver também alguns depoimentos de amigos e pessoas que falaram muito bem do seu pai. Agora eu queria que você me contou, você está fazendo em Piuí, você como conhecedor da história de Piuí, você está fazendo um programa de rádio, né? Na Rádio Boa. Na Rádio Boa FM. Fala aí para o pessoal saber. Toda terça-feira, o Miller, mas o Alfonso falou, não, César, vem cá, vamos fazer um programinha aqui, né? E estão fazendo um programa de rádio lá, o nome do programa chama A História Como Ela É. Então eu vou contar na história de ruas, de cidade, por que chama essa rua e por que se deu esse nome a essa pessoa. Aí eu conto a história dessa pessoa, né? Titi por Titi. E esse programa é toda terça-feira às 19 horas na Rádio Boa, entendeu? FM. Então tá bom, o pessoal tá gostando e nós vamos contando as histórias aí, né, para a história de Piuí, né? Então tá convidado, você tá convidado aí toda terça-feira 19 horas na Rádio Boa FM. O César Goulart está lá falando, contando a história como ela é. Ô César, eu quero te agradecer. Só tenho que te agradecer por isso, por ter nos ajudado a enriquecer esse vídeo com essas informações maravilhosas do seu pai, uma figura sempre admirada em Piuí. E te agradeço muito, um grande abraço para você. Ótimo, eu te agradeço, Luciano, tudo de bom? Pelo menos eu tentei falar alguma coisa que o ex-prefeito José Goulart fez
em prol da cidade de Piuí, né? Que ele sempre amou, né? Apesar de não ser piuiense, mas ele adorava Piuí como fosse a terra dele. Muito obrigado por tudo. Foi considerado um prefeito moderno, de fácil trato e muito conciliador. E modernizou demais a prefeitura em Piuí, né? Quando foi prefeito, ele modernizou, comprou aquele prédio, né? Que hoje é a prefeitura de Piuí. Então foi um prefeito moderno e uma pessoa moderna. Um desafio muito grande naquela época, né? Você trabalhar sem salário, né? Porque não tinha salário. Então é muito bom lembrar do José Goulart. Bom, muito bem, vamos seguindo, porque agora eu quero te apresentar a nova marca que já começou a marcar presença forte e fazer barulho no mercado de construção civil em Piuí, a Rinova Engenharia. A Rinova Engenharia é a grande novidade do setor de construção em Piuí, uma iniciativa dos engenheiros civis Aguinaldo Silva e Túlio Santos, que estão trazendo duas novas especialidades para esse setor: a gestão de obras e a engenharia legal. Vamos lá. O engenheiro gestor de obras é um especialista que você contrata para garantir o ritmo do andamento da sua construção. É aquele que vai para dentro do canteiro da obra para ser o olhar do dono, para cuidar das compras, antecipar problemas, controlar horários, fiscalizar qualidade, prazo, etc. É um profissional que vai representar o dono da obra ali na obra. É aquele famoso olho do dono que engorda o boi. É um profissional que traz economia para quem constrói, porque ele vai buscar a remuneração dele, os honorários dele em cima da economia de custo que ele faz no orçamento da obra. Bom, mas a Rinova traz também outra proposta de trabalho, que é a engenharia legal. O engenheiro legal é o profissional que dá suporte técnico e jurídico a quem constrói. Cuida de liberação, licenciamento, laudo, perícia, análise de risco e tudo aquilo que às vezes
atrasa o andamento da sua obra. É o engenheiro legal que também entra em ação quando a sua obra apresenta manifestações patológicas, ou seja, doenças estruturais, tipo trinca, rachadura, vazamento, problema elétrico, enfim. E quando isso acontece, aí entra a engenharia legal em busca das soluções técnicas e legais mais adequadas e justas para você. Portanto, é isso. Se você é engenheiro, é construtor, corretor, empreendedor imobiliário ou dono de obra em Piuí ou na região de Piuí, fica de olho, porque com toda certeza você vai querer ser parceiro da Rinova Engenharia, que nós vamos te apresentar, nós vamos apresentar para você em detalhe muito breve aqui no nosso canal. Portanto, nos aguarde e um super abraço.